Amém? Então, olhando esses vídeos que eu acabei de produzir pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, no qual eu assisti 2 vezes o último, e é muito maravilhoso a palavra de Deus. Jesus diz: bem-aventurado é a pessoa que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Jesus disse, uma certa vez, Jesus estava pregando a palavra dele para uma multidão. E uma mulher se levantou no meio daquela multidão e disse: bem-aventurada a mulher que te deu a luz, ou a mulher que te deu de amamentar. Enfim, Jesus disse: não. Eu, porém, vos digo que bem-aventurados são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus e as pratica. Bem-aventurados, felizes. Nós somos felizes porque Deus nos deu 2 ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Nós somos seres abençoados por Deus porque Deus nos deu os 2 ouvidos, deu 2 olhos para ver a glória de Deus, as obras, o trabalho, a eficácia, o poder deste Deus. Amém? E ficar lembrando de Deus. Ficar lembrando quando Deus estava presente aqui na terra, o quanto ele foi perseguido, o quanto ele foi injustiçado, humilhado. Essa passagem de Jesus perante Pilatos nos mostra que Jesus tiveram inveja de Jesus, prenderam Jesus, né? Jesus passou pelo interrogatório com Pilatos, né? E eram os principais dos sacerdotes e os anciãos que persuadiram a multidão que pedisse a Barrabás e matasse a Jesus. A maldade aqui, o pecado aqui desse povo, a maldade, a magnanimidade mesmo. E ainda o governador ainda disse: qual desses 2 quereis que vos solte, que eu vos solte? E eles disseram: Barrabás. E eles disseram, Pilatos disse: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Então o governador, porém, disse: mas que mal fez ele? Que mal fez ele? O governador queria saber que mal Jesus tinha feito para que viesse ser crucificado. E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isto. Respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhe Barrabás e, tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Então Jesus foi açoitado, né? Os soldados do governador conduziram a Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. Jesus foi despido, cobriram com uma capa escarlate, tecendo uma coroa de espinho. Puseram uma coroa de espinho sobre a cabeça dele, e a suas mãos direitas uma cana, e ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspiram nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de haver escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes, o lavaram e levaram para ser crucificado. Tudo isso Jesus passou aqui nessa terra. Tudo isso. Então a crucificação, né? Então a crucificação de Jesus Cristo, chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar de caveira, deram-lhe a beber o vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber.
E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentado guardava ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita, outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, e diziam: tu que destrói o templo em 3 dias, reedifica-o, salva a ti mesmo, se és o Filho de Deus. Desce da cruz. Da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciões e fariseus, escarneciam e diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos em ti. Confiou em Deus, livra-o agora, se o ama, porque diz: eu sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, com ele estava crucificado. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-se em vinagre, e pondo numa cana, davam-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E os centuriões que ele guardava Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estava ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, a mãe dos filhos de Zebedeu. Amém. Então Jesus foi muito humilhado, né? Jesus foi muito... passou pela crucificação, passou por tudo que ele deveria passar, ele passou. Amém. Por tudo. Não foi fácil a vida de Jesus, não é fácil a vida do crente, do cristão aqui na terra. Nós somos, enfim, nós somos perseguidos. Às vezes eu fico pensando, para a pessoa ser salva, não é tão fácil não. A pessoa tem que passar por muitas coisas desagradáveis, porque o mundo ele é mau, né? Muitas aflições. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós venceremos também. Muitas aflições, muitas angústias, mas, enfim, muita injustiça, né? Mas Jesus venceu. Jesus venceu tudo, né? Venceu. Para a glória de Deus, Jesus venceu quando Deus ressuscitou ele dentro dos mortos. Amém. E assim nós cremos, assim nós professamos. Amém. Até a nossa morte, até o fim da nossa carreira, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador. Tudo que ele falou está se cumprindo. Tudo que Jesus predisse está acontecendo na nosso. Que Deus tenha misericórdia de nós, Deus tenha piedade de nós, né? Jesus foi sepultado, a ressurreição de Jesus, a mentira dos judeus. Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia.
E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Eu estava pensando nesses vídeos anteriores, o que eu faria quando eu visse Jesus? Se Jesus fosse essa câmera, se Jesus eu tivesse face a face com Jesus, o que eu faria? Eu faria isso. Jesus aparece para os seus discípulos, né? E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram. Eu faria isso. Quando eu visse Jesus, eu adorava. Eu adorava Jesus. Eu adoro Jesus. Porque Ele é o Filho de Deus. Porque Ele é o Santo de Israel. Porque Ele é o meu Salvador, o meu Redentor. Porque Ele é o meu refúgio. Porque Ele é o meu socorro bem presente nas horas de tribulação. Porque Ele deu a vida dEle. Ele deu o sangue dEle. Ele morreu por mim, sendo inimiga. Ele me ama. Ele merece toda a minha adoração, todo o meu louvor, toda a minha devoção, toda a minha alma, todo o meu coração, porque eu vivo por Ele, eu morro por Ele. Amém. Jesus mas alguns duvidaram. Ainda não temos que duvidar da ressurreição de Jesus. Nós não temos que duvidar das palavras de Jesus, mas crer neste homem santo. Nesse que Ele passe o sangue dele no nosso sangue, no nosso espírito. Amém. Chegando-se Jesus falou lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensina todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Essa é a palavra final do Evangelho de Mateus para o mundo, para nós. Amém. A mesma atitude que os apóstolos fizeram, nós devemos fazer também. Adorar Jesus e não duvidar da sua ressurreição. Amém? A mesma atitude. Adorar a Jesus. O que é adorar? Você pode me perguntar o que significa adoração? Né? O que é adoração? Por que Jesus merece adoração? Por quê? Porque Ele é o Filho de Deus. Ele é o ungido de Deus. Amém? Ele é o ungido, Ele é o Santo de Israel. Ele é o Messias. Ele é a nossa salvação. Amém? Ele é tudo para nós. Ele é o nosso amigo. Adoração. É render culto à divindade, amar extremosamente, gostar muitíssimo de, venerar a si mesmo, amar-se mutuamente ao extremo, adoração, adorado, adorador, adorável, digno de adoração, encantador, né? Então, Jesus, Ele é digno de toda a nossa adoração, amém? De todo o nosso louvor. Porque Ele faz só o bem, Ele nos salva do diabo. Ele desfaz as obras do diabo. Amém? Ele quer o nosso bem. Ele quer o nosso bem. Ele nos ama de verdade.
E Ele quer nos dar a vida eterna. Amém. A vida eterna. A vida eterna. Porque Ele criou o céu, Ele criou a terra, Ele criou a gente, Ele criou tudo que neste mundo há. Amém. Foi Ele que fez, foi Ele que... Ele me criou. Ele nos criou. Foi ideia do coração dele nós estarmos aqui. Foi Ele que decidiu. Amém. Foi Ele que decidiu. Foi Ele que resolveu. E Ele intercede por mim diante do Pai. Ele intercede por nós. Ele roga para que o Pai nos perdoe nossos pecados, nossas iniquidades. Ele chora por nós. Ele chora. Ele vê que nós somos pobres de espírito. Ele vê que nós somos gente carente. Amém. Ele concede o seu favor e a sua graça, a sua mão de amigo. E uma das petições é o primeiro mandamento da lei de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É o primeiro mandamento. Ele é o Senhor da terra. É o primeiro mandamento da lei de Deus. Amarás o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus. O Deus da Bíblia. E o segundo mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.